Você está no mercado comprando as coisas do mês. Chega no caixa, a moça passa tudo e dá R$ 123,50. Você paga no débito sem pestanejar. Agora imagina outra situação. Você está lá navegando no Mercado Livre, encontra um curso online por R$ 127. Aí você pensa, deixa eu ver se realmente vale a pena. Vou pesquisar mais. Será que eu preciso mesmo disso agora? Mesma faixa de valor. Comportamentos completamente diferentes. Agora vem a pergunta que vai fazer você repensar tudo sobre como você lida com dinheiro. Por que diabos a gente gasta R$ 200 num restaurante sem pensar duas vezes, mas fica 3 semanas enrolando para comprar um livro de R$ 40 que pode literalmente mudar nossa carreira? A resposta para essa pergunta tem muito menos a ver com matemática do que você imagina, e muito mais a ver com uma barreira psicológica invisível que existe na cabeça de todo brasileiro: a regra dos R$ 10.000. Meu nome é Ray, e eu passo tempo demais pensando sobre como a gente se sabota financeiramente sem nem perceber. Se você é alguém que ganha um salário decente, não está passando aperto, mas olha para o final do mês e pensa, cara, para onde foi todo esse dinheiro? Já se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo se isso te ajudar, porque o que eu vou te mostrar hoje vai explicar exatamente por que você age do jeito que age com dinheiro. E olha, eu sei que tem um monte de gente por aí falando sobre educação financeira, mas a maioria dessas pessoas fica repetindo as mesmas coisas. Controle seus gastos, faça um orçamento, invista 30% da sua renda. Isso aqui é diferente. Porque hoje a gente vai falar sobre o momento exato em que seu cérebro muda completamente a forma como processa dinheiro. E spoiler, não é quando você fica rico, é muito antes disso. Então, vamos direto ao ponto. Existe um valor específico onde tudo muda na forma como você pensa sobre dinheiro. E segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de 2023 sobre comportamento financeiro dos brasileiros, esse valor gira em torno dos R$ 10.000. Agora você pode estar pensando, Ray, R$ 10.000 não é tanto dinheiro assim. E é exatamente esse o ponto. Não estou falando de R$ 10.000 como renda mensal. Estou falando de R$ 10.000 como um número psicológico que separa duas versões completamente diferentes de você. Deixa eu explicar. Quando você não tem R$ 10.000 guardados, cada decisão financeira é baseada no curto prazo. Você pensa em sobreviver o mês, você pensa em pagar as contas, você pensa em ter dinheiro para sair no final de semana. Mas quando você cruza essa barreira dos R$ 10.000 em patrimônio líquido, seja em investimentos, seja numa reserva de emergência, seja guardado debaixo do colchão, algo fascinante acontece no seu cérebro. Você começa a pensar em multiplicar em vez de apenas gastar. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Essa mudança não acontece aos R$ 100.000. Não acontece quando você fica rico no sentido tradicional. Acontece muito antes. Acontece exatamente quando você prova para si mesmo que consegue acumular um valor significativo. Olha, vamos falar sobre a realidade financeira do brasileiro médio por um segundo. Segundo dados do IBGE de 2024, o salário médio do brasileiro é de R$ 2.809. Deixa isso afundar por um momento. R$ 2.809. Agora vamos fazer uma conta rápida. Se você ganha R$ 2.809 por mês, aluguel ou financiamento, R$ 800 a R$ 1.200, dependendo da cidade. Alimentação, R$ 600 a R$ 800, transporte, R$ 300 a R$ 500. Contas básicas, luz, água, internet, R$ 300. Celular, R$ 80. Só isso já dá entre R$ 2.000 e R$ 82.800. Sobra quanto? Entre R$ 0 e R$ 729. Isso antes de qualquer lazer, qualquer emergência, qualquer imprevisto. E aí o sistema te empurra um cartão de crédito na mão e fala, relaxa, parcela em 12 vezes sem juros. É aqui que fica realmente interessante. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de 2024 mostrou que 71,8% dos brasileiros estão endividados. 71,8%. Mais de 7 em cada 10 pessoas. E sabe qual é a média de dívida? R$ 5.327. Você está vendo o padrão? A maioria das pessoas está devendo exatamente metade do valor que eu estou dizendo que muda tudo. Elas estão literalmente do lado oposto da barreira psicológica. A armadilha do pensamento pequeno. Aqui vai uma verdade inconveniente. Quando você não tem dinheiro guardado, você toma decisões de pobre.
E eu não estou usando pobre como ofensa. Estou usando como descrição de um estado mental. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você precisa de um tênis novo. Você tem duas opções. Opção A. Um tênis de qualidade por R$ 400 que vai durar 3 anos. Opção B. Um tênis vagabundo por R$ 120 que vai durar 8 meses. Se você não tem uma reserva, você compra o de 120. Por quê? Porque R$ 400 de uma vez dói. Parece muito dinheiro saindo da sua conta. Mas vamos fazer a matemática real. Opção A. R$ 400 dividido por 36 meses. BIT R$ 11,11 por mês. Opção B. R$ 120 dividido por 8 meses. E dirige R$ 15 por mês. E você ainda vai ter que comprar outro tênis daqui a 8 meses. E outro daqui a mais 8. Nos mesmos 36 meses, você vai gastar R$ 540 em tênis vagabundos. Você literalmente paga mais por ser econômico. Isso se chama taxa de ser pobre. E ela está em todo lugar. Você compra comida em porções menores porque não tem dinheiro para comprar no atacado? Taxa de ser pobre. Você paga juros do rotativo do cartão porque não conseguiu pagar a fatura integral? Taxa de ser pobre. Você paga mais caro no transporte individual porque perdeu o ônibus da empresa? Taxa de ser pobre. Segundo a Serasa, o brasileiro paga em média R$ 1.896 por ano só em juros de dívidas. R$ 1.896. Dinheiro jogado fora. Agora, aqui está o que a maioria das pessoas não percebe sobre os R$ 10.000. A mudança psicológica. Quando você tem R$ 10.000 guardados, você para de pagar a taxa de ser pobre. Não porque você ficou rico, mas porque você ganhou a capacidade de pensar diferente. Com R$ 10.000 de reserva, você compra o tênis de R$ 400 sem medo. Você compra arroz de 20 quilos no atacado. Você paga a fatura do cartão integral todo mês. Você não entra em pânico quando o carro quebra. Você consegue esperar pela promoção real em vez de comprar na Black Fraud. Mas a mudança mais importante é outra. Você começa a ver oportunidades em vez de apenas problemas. Deixa eu contar uma história. Conheci 2 caras que trabalhavam na mesma empresa. Ganhavam o mesmo salário de R$ 4.000. Vamos chamar de Carlos e Bruno. O Carlos gastava tudo todo mês. Restaurante, Uber, streaming, cerveja no final de semana. Vida boa, sem preocupação. O Bruno era mais controlado. Não era miserável, mas guardava pelo menos R$ 800 por mês. Em um ano, tinha praticamente R$ 10.000 guardados. Aí aparece uma oportunidade. Um curso de especialização que a empresa ia pagar metade. R$ 3.000 para cada um pagar. Adivinha quem fez o curso? O Bruno. O Carlos parcelou no cartão, se enrolou com os juros, desistiu no meio. 6 meses depois, abriu uma vaga de coordenação. Salário, R$ 7.000. Quem tinha o certificado do curso? O Bruno. O Bruno não era mais inteligente, não era mais esforçado. Ele simplesmente tinha os R$ 10.000 que permitiram ele aproveitar uma oportunidade quando ela apareceu. Isso é o que eu chamo de vantagem composta. Cada decisão boa que você consegue tomar porque tem dinheiro guardado te coloca numa posição de tomar mais decisões boas no futuro. Os 3 níveis da consciência financeira. Olha, depois de estudar isso por anos, eu percebi que existem 3 níveis distintos de consciência financeira. E R$ 10.000 é exatamente a barreira entre o primeiro e o segundo nível. Nível 1. Modo sobrevivência. Menos de R$ 10.000 guardados. Nesse nível, você vive mês a mês. Suas decisões são baseadas em: eu posso pagar isso esse mês? Características. Você tem medo de olhar o saldo da conta. Você fica ansioso perto do final do mês. Você evita pensar no futuro financeiro. Cada imprevisto é uma crise. A pesquisa do Banco Central sobre inadimplência mostra que 69% dos brasileiros não têm reserva de emergência nenhuma. R$ 0 guardados. Isso significa que 7 em cada 10 pessoas vivem perpetuamente no nível 1. Nível 2. Modo construção. R$ 10.000 a R$ 100.000. Aqui você deixou de sobreviver e começou a construir. Suas decisões são baseadas em: isso vai me aproximar dos meus objetivos? Características. Você consegue dormir tranquilo sabendo que tem uma rede de segurança. Você começa a pensar em investimentos. Você vê oportunidades em vez de apenas riscos. Você consegue dizer não para gastos desnecessários sem se sentir miserável. Nível 3. Modo multiplicação. Mais de R$ 100.000. Nesse nível, seu dinheiro trabalha para você. Você pensa em termos de fluxo de caixa, retorno sobre investimento, alocação de ativos.
Mas aqui está o pulo do gato. Você não pula direto para o nível 3. Você precisa passar pelo nível 2. E a porta de entrada para o nível 2 são exatamente os 10 mil reais. Por que 10 mil e não 5 ou 20? Agora você pode estar pensando, Ray, por que especificamente 10 mil? Por que não 5 mil ou 20 mil? Ótima pergunta. 5 mil reais é muito pouco para te dar segurança real. É basicamente um mês e meio de despesas para a maioria das pessoas. Você ainda está na mentalidade de sobrevivência. 20 mil reais já é um objetivo intimidador demais para quem está começando. Parece inatingível. Você desiste antes de começar. Mas 10 mil reais é o ponto doce. É suficiente para cobrir a maioria das emergências reais. Carro quebrou, máquina de lavar pifou, precisou ir no dentista. É suficiente para você começar a pensar em investir sério. E mais importante, é atingível. Se você guardar R$1.000 por mês, você chega lá em 10 meses. Se guardar 500, em 20 meses. Menos de 2 anos. A maioria das pessoas consegue visualizar 2 anos. Consegue fazer o sacrifício por 2 anos quando vê um objetivo claro. É aqui que fica realmente interessante. Quando eu comecei a estudar finanças comportamentais, descobri um estudo fascinante da Universidade de Harvard sobre Threshold Effects, efeitos de limiar. Eles descobriram que o cérebro humano processa grandes mudanças não de forma gradual, mas em saltos. É tipo aprender a andar de bicicleta. Você não melhora 5% por dia. Você passa semanas caindo e de repente, clique. Você sabe andar. Com dinheiro é a mesma coisa. Você pode ir de 0 a 5 mil reais e sentir quase nada de diferença. Mas quando você cruza os 10 mil, clique. Algo muda no seu cérebro. O plano para chegar lá. Certo? Já falei bastante sobre a teoria. Agora vamos para o que interessa. Como você realmente chega nesses 10 mil reais? E olha, não vou ficar aqui vendendo ilusão. Não vou te falar que é fácil. Para a maioria dos brasileiros, não é. Mas é possível. E vale cada centavo de esforço. Passo 1. Seja brutalmente honesto sobre sua situação atual. Pega um papel agora. Sério, pausa o vídeo se precisar e escreve. Quanto você ganha por mês? Líquido, o que cai na conta. Quanto você gasta? Tudo, sem mentir para si mesmo. Quanto você deve? 63% dos brasileiros, segundo a Serasa, não sabem exatamente quanto devem. Você não consegue sair de um buraco que você não sabe que tamanho tem. Passo 2. Encontre seus vazamentos de dinheiro. Olha seus últimos 3 meses de extrato bancário. Procura por assinaturas que você não usa. Spotify, Netflix, aquela academia que você foi 2 vezes. Delivery, que poderia ser comida caseira. Uber, que poderia ser ônibus. Comprinhas pequenas que somadas viram uma fortuna. Um estudo da Boa Vista mostrou que o brasileiro gasta em média R$ 237 reais por mês em assinaturas de serviços digitais. R$ 237 reais. Isso é quase R$ 3 mil reais por ano. Corta metade disso, você já tem mais de R$ 100 reais mensais. Passo 3. A regra do pague-se primeiro. Aqui vai o erro que todos cometem. Esperar sobrar dinheiro no fim do mês para guardar. Notícia. Nunca sobra. A estratégia certa. No dia que o salário cai, primeira coisa que você faz é transferir o valor que você decidiu guardar para uma conta separada. Depois, vive com o resto. Pode parecer impossível, mas seus gastos vão se ajustar. É tipo aquela história da lei de Parkinson. O trabalho se expande para preencher o tempo disponível. Suas despesas se expandem para preencher o dinheiro disponível. Passo 4. A estratégia progressiva. Você não precisa começar guardando R$ 1.000 reais por mês. Começa com o que conseguir. Mês 1, 2. R$ 200 reais por mês. Mês 3, 4. R$ 300 reais por mês. Mês 5, 6. R$ 400 reais por mês. E por aí vai. É tipo musculação. Você não começa levantando 100 quilos. Você aumenta o peso aos poucos. Passo 5. Proteja esse dinheiro como se fosse sagrado. Aqui vai uma dica de ouro. Coloca esse dinheiro num lugar que seja ligeiramente difícil de acessar. Não tanto que você não consiga pegar numa emergência real, mas o suficiente para você pensar 2 vezes antes de gastar em bobagem. Tesouro Direto é perfeito para isso. Você pode resgatar se precisar, mas não é tão imediato quanto ter na conta corrente. As armadilhas no caminho agora. Vou ser honesto com você sobre as 3 armadilhas que vão tentar te derrubar no caminho para R$ 10 mil reais. Armadilha 1. A emergência falsa.
vai aparecer aquela promoção imperdível de passagem aérea, aquele celular novo em oferta única, aquele churrasco que vai ser épico. Seu cérebro vai gritar: isso é uma oportunidade, não posso perder. Mas aqui está a verdade. Oportunidades reais não têm pressa, e a oportunidade de ter 10 mil reais guardados vale muito mais que qualquer promoção de fim de semana. Armadilha 2. O julgamento dos outros. Quando você começar a falar não para certas coisas, as pessoas vão notar, e algumas vão julgar. Nossa, você ficou mão de vaca. Vive só uma vez, cara. Você está perdendo a vida por causa de dinheiro. Ignore. Essas mesmas pessoas vão te pedir dinheiro emprestado daqui a 2 anos enquanto você está construindo um patrimônio. Armadilha 3. O platô dos 5 mil. Essa é a mais perigosa. Quando você chegar em 5 mil reais, você vai sentir uma tentação enorme de relaxar. Vai parecer que você já conseguiu, que já está seguro. Não tá. 5 mil reais é perigoso porque te dá uma falsa sensação de segurança sem te dar a mudança mental real. Força. Continua até 10 mil. É ali que a mágica acontece. O que acontece depois? Uma coisa que ninguém te conta sobre chegar nos 10 mil reais. Fica mais fácil. Parece contraintuitivo, mas é verdade. Os primeiros 10 mil são os mais difíceis. Depois disso, o momentum trabalha a seu favor. Por quê? Primeiro, você já provou para si mesmo que consegue. A barreira psicológica caiu. Segundo, você desenvolveu os hábitos. Guardar dinheiro virou automático. Terceiro, seu dinheiro começa a trabalhar para você. 10 mil reais rendendo 1% ao mês, CDI tá por aí, são 100 reais mensais sem você fazer nada. E aqui está uma estatística fascinante. Segundo um estudo da B3 sobre perfil de investidores, pessoas que chegam a ter 15 mil reais investidos têm 84% de chance de chegar a 50 mil reais nos próximos 3 anos. 84%. Por quê? Porque a parte difícil, mudar a mentalidade, já foi feita. Olha, eu sei que tem gente assistindo esse vídeo que está pensando: Ray, isso não se aplica a mim. Minha situação é diferente. Eu ganho muito pouco, tenho filhos, tenho dívidas, moro numa cidade cara. E eu entendo, cada situação é única. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Daqui a 2 anos, você vai estar em qual situação? Opção A. Você ignorou tudo isso, continuou vivendo do mesmo jeito e está exatamente no mesmo lugar financeiro, ou pior, porque a inflação comeu seu poder de compra. Opção B. Você começou mesmo devagar, mesmo com pouco, e tem pelo menos alguns milhares de reais guardados. Você está no caminho. A diferença entre essas duas opções não é sorte, não é privilégio, é decisão. Os 10 mil reais não são sobre o dinheiro em si, são sobre provar para você mesmo que você tem controle sobre sua vida financeira, que você não é vítima das circunstâncias, que você pode construir algo. E sim, vai doer às vezes. Vai ter mês que você vai querer desistir, vai ter amigo te chamando para sair e você vai ter que dizer não. Vai ter promoção tentadora que você vai ter que ignorar. Mas quando você olhar para o aplicativo do banco e ver aqueles 10 mil reais ali, parados, sólidos, seus, você vai entender que valeu cada sacrifício. Porque aqueles 10 mil reais não são só dinheiro. São liberdade, são segurança, são a prova de que você é capaz de mais do que imagina. Então, se você ficou até aqui, deixa eu te fazer um desafio. Não importa quanto você tem guardado agora. Pode ser 0. Pode ser 500, pode ser 3 mil. Compromete hoje, não amanhã, hoje, a começar ou continuar sua jornada até os 10 mil reais. Define quanto você vai guardar esse mês, bota no calendário, cria a transferência automática, faz acontecer. E daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, quando você chegar lá, volta nesse vídeo e deixa um comentário. Consegui. Porque você vai conseguir. Não por ser especial, não por ter privilégio, mas porque você decidiu que ia conseguir. E essa decisão, esse compromisso, vale mais que qualquer estratégia mirabolante de investimento. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e, principalmente, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, os primeiros 10 mil são os que mudam tudo.